Fora ali, Ricardo quer do Cauê. Ele que vem com o seu Tiotir. Do lado de cá. Vem aí, Luiz. Luiz Henrique. Alô, Cida, que tu rolou. Vamos apagar a luz. O bicho para. É na pressão. Vamos, Veridão. Não tá valendo. O Cauêzinho tá com pressa. Já volta, não tá valendo. É no apagar a luz. O trator que o Cauê está, ou seja, ali o Tiotir já foi do Joaci também. Já fez, já Alessandro Castro também com esse trator. Vamos, Veridão. Já vamos para uma nova largada. Vem Luiz Henrique na pista 2 Cauê, vamos ver agora na pressão total. Já passou meu giro, na pegada, vamos ver agora.